Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um MBcast, o podcast do mundo bíblico, sempre trazendo conteúdos relevantes para a sua caminhada espiritual, acrescentando na sua vida, no seu ministério. E mais uma vez a gente trouxe um tema muito relevante, que às vezes ele é um tema até um pouco negligenciado pela própria comunidade cristã. E a gente vai falar sobre a acessibilidade do surdo e qual é o papel da Libras na igreja para a gente conseguir se comunicar com um povo que muitas vezes não é alcançado pela própria igreja, para a gente negligenciar isso. A gente trouxe uma pessoa muito especial para estar falando sobre esse assunto, que é a Bel, e a Bel vai contar um pouquinho da experiência dela. Hoje ela é intérprete de Libras na igreja que ela faz parte, e ela também é professora de Libras. Ela tem ensinado outras comunidades a trazer a língua de sinais, a Libras, para dentro da comunidade, e assim conseguir alcançar essas pessoas que têm sede da palavra de Deus e precisam ouvir a palavra, né? Então, como ouvirão se não há quem pregue? Então, se a gente não interpretar a palavra, como eles entenderão? Então, aproveite, já compartilhe esse MBcast para os seus grupos de WhatsApp, da sua igreja, marque aqui quem você lembrar. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito edificante. Tudo bom, Bel? Seja muito bem-vinda ao MBcast do Mundo Bíblico. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite, né? Para mim é sempre um prazer falar sobre um tema que eu gosto muito, que já me acompanha desde 2002. Que legal. Eu tenho uma jornada com a língua brasileira de sinais, mas pegando o gancho do que tu falaste... Vamos lá. Eu devo ter falado várias coisas erradas que eu tava pensando ali. Não, falou tudo certo. Língua é língua, porque as pessoas dizem linguagem, né? Uma Libras é uma língua mesmo. Mas tu falaste, né, que é esse versículo a gente fala muito, permeia muito dentro da propagação do evangelho para o surdo. Como ouvirão se não há quem pregue, né? E aí para a comunidade surda a gente fala como verão se não há quem sinalize. Que legal. Porque o surdo, ele fala com as mãos e ele ouve com os olhos. Nossa, né? Que legal. Então por isso que a gente faz essa adaptação e tradução. Como verão se não há quem sinalize. Que legal. Mas obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Não, a gente também. A gente começou a conversar, a gente estava preparando esse tema e a Grazi, ela estava passando pra gente, que é a nossa gestora de conteúdo, ela estava separando algumas perguntas e ela foi falando algumas coisas que a gente até conversou um pouquinho nos bastidores aqui, que ele como é um universo tão desconhecido pra gente, né? Então vai ser muito legal conversar sobre isso. Mas eu queria perguntar quem é a Bel e fala um pouco mais sobre você pra gente chegar até, acho que a curiosidade de todo mundo. Por que você decidiu aprender língua de sinais? Então, eu sou de Belém do Pará. Tá, né? eu vi que seu sotaque era diferente. É um pouco diferente, né? Eu sou de Belém do Pará. E lá em Belém eu fui numa igreja que era uma das poucas igrejas que tinha um ministério com surdos, né? Não. Que era a primeira igreja batista do Pará. E quando eu fui a primeira vez lá, eu fiquei assim super encantada, que eu vi um intérprete de Libras lá na frente sinalizando as músicas, a pregação, e aquilo assim queimou ardentemente no meu coração. Que legal, chama atenção, né? Aquilo. Porque por exemplo assim, eu cresci na Igreja Batista, né? Tá. Então a Igreja Batista tem aquelas músicas do cantor cristão, sabe como é que é? Tipo... São bem clássicas, sem né? ovelhas, sabe como é que é aquelas Sim, coisas? aquelas bem clássicas mesmo da Batista, Batista, que a gente já tá acostumado da a vida presbiteriana. toda de ouvir, mas quando o intérprete estava sinalizando, não eram 100 ovelhas, era o corpo todo falando que eram 100 ovelhas, e a mão, e a expressão. Legal. E aquilo vai chamando a atenção, é aquela música que tu já tá até meio adaptado a ouvir, né? Tu fica assim, nossa, que música linda. Como é lindo ver, né, na língua de sinais, que ela também é bonita. E aí, quando eu fui na igreja que tinha um ministério, aquilo realmente queimou no meu coração. E eu falei assim pra minha mãe. Eu falei, mãe, que lindo, eu quero fazer parte disso. Que legal. Né? E dali por diante eu fui procurar o curso de Libras. E na época, assim, ó, gente, foi 2002, isso que eu tô te falando, Tá. né? Então, 2002 tem o quê? 20 anos? A gente 20 tá anos em já. Nossa, 2022. parece que foi 10, né? Mas são 20 já. E quando eu fiquei encantada por aquilo, eu tinha 2002, eu tinha 17, eu ia fazer 17 anos, eu tava com 16 anos. E na época eu procurei o curso de Libras, então cursos de Libras eram poucos, né? Intérpretes de Libras era quase um ET encontrar, né? E uma informação muito interessante é que os intérpretes, na verdade, eles iniciaram praticamente dentro das igrejas. É verdade. Eles não começaram de uma forma profissional, né? Eles começaram dentro da igreja. Depois, nesse ano, a língua brasileira foi instituída como língua oficial. Oficial não, foi instituída como língua, foi reconhecida. Não é que ela é uma segunda língua oficial do Brasil, mas ela é reconhecida como língua dentro do nosso país. Que bacana. Né? Então, onde os surdos se comunicam através dela. E nessa época eu fiquei assim encantada, procurei o curso de Libras. Na época, o seminário lá da minha cidade estava oferecendo o curso básico.
E a partir do curso básico, conheci a comunidade surda, que também me encantei pela história, pela cultura, pela jornada de vida, né? E me envolvi. E, na verdade, o curso básico foi para eu dar o pontapé inicial. Mas, assim, onde eu aprendi mesmo foi com eles. E daí, por diante, a gente fazia trabalho social. O surdo ia no médico e como é que ele era diagnosticado, como é que ele tinha uma receita falada, né? O surdo ia numa repartição pública, como é que vai tirar um documento? O surdo não tinha... A gente faz até esse sinal, né? É uma barreira na comunicação. Porque ele veio de uma cultura e de um aprendizado diferente da língua dele, que é diferente da nossa, né? A língua falada. E aí aquilo me encantava, fazer aquele trabalho de inserção da comunidade surda dentro da sociedade, ainda que fosse um trabalho muito incipiente, muito inicial, né? Verdade. Era algo que, tipo assim, me deixava muito feliz, esse trabalho de ação social. Então, tipo, quando eu me encantei foi nessa época. E aí, a partir disso, eu comecei o Ministério de Libras na minha igreja, né? E foi muito rápido, porque quando eu fiz o curso básico, conheci os surdos, e onde o surdo sabe que tem um intérprete lá, ele tá. Eles vão, né? É verdade. Né? E aí, eu sou do Pará, né? E aí lá no Pará, eu ia pro interior também, e aí a gente tinha várias igrejas do interior, dar curso, iniciar o ministério, e a gente fez essa expansão bem legal. Quando eu tive uns 22 para 23 anos, eu dei uma parada, porque aí eu fui ser empresária, fui fazer faculdade de Direito, e aí eu parei. Achava que eu nunca ia voltar ministerialmente falando, mas Deus fez uma reviravolta, acabei voltando, e hoje a gente está aqui. Que legal. Compartilhando, né, dessa experiência. Não, mas em resumo é isso. Que legal. Você falando assim, eu tava lembrando, porque eu também cresci na igreja, só que eu era da presbiteriana. E na nossa igreja também tinha 2 ou 3 meninas que elas faziam a tradução para língua de sinais, para Libras, e era muito interessante, porque a gente, na nossa igreja, acho que era a única igreja da cidade que tinha, e tinha, olha, na época acho que tinha uns 6 surdos na nossa igreja, e eles estavam sempre lá na frente. E aí você falando, eu lembro que quando eu fazia parte do Ministério das Crianças, então a gente fazia música, e nas nossas músicas, elas faziam questão de acrescentar nas coreografias a língua de sinais. Que legal. Então, eu lembro alguma coisa que Deus é tipo alguma coisa assim, não é? É um D pra cima. É um D pra cima, né? E eu lembro por quê? Porque a gente era criança e a gente tinha apresentações que era todinha em língua de sinais. Então, isso marca muito, né? Então, quando a gente é criança, a gente se apaixona por isso. Verdade, porque é verdade. As crianças têm uma facilidade muito grande de aprender também. Muito maior, né? Então, você aprendeu na igreja e você passou a ensinar o pessoal da sua igreja, ou você era a única que tinha... Então, foi muito assim, eu digo assim, se fosse hoje, talvez eu nem tivesse feito o que eu fiz antigamente. Por quê? Como eu te falei, tipo, na época, tu não tinha profissionais, tu não tinha... Tinha até relativamente profissionais, mas assim, era muito pouco mas tu não tinha uma faculdade, tu não tinha o profissional intérprete de Libras. Então, tudo basicamente era amor para que o surdo tivesse o alcance para o qual eu fui alcançada também. Tipo, um dia eu conheci do amor de Jesus e um dia esse amor mudou minha vida. Sim. E aí tu pensava, como eles vão conhecer do amor de Jesus se ninguém fala do amor de Jesus para eles? E aí, um dos motivos pelo qual eu quis aprender a língua brasileira de sinais foi, tipo assim, falar desse amor que tinha impactado a minha vida, ainda que eu tivesse nascido lá cristão, tudo, né? Mas, a gente tipo assim, precisa nascer de novo também, mesmo nascendo no lar cristão. Exatamente isso, precisa conhecer de verdade o que filho de crente não é crente. Não é. Né? Filho de crente não é salvo. Então, tipo assim, tu precisa de fato nascer de novo, conhecer esse amor e tu falar assim, nossa, eu preciso falar do amor de Deus para eles também. E foi isso que me impactou, foi isso que me levou a querer aprender Libras. Nossa. E não só dentro da igreja, mas nas demandas da sociedade, porque eu digo que o amor de Deus, tu não consegue traduzir em palavras, né? Numa língua, tu não consegue. Sim. Mas quando você demonstra em atitudes, você consegue expressar muito mais o amor de Deus. Então, criar essa acessibilidade para eles é incluir eles naquilo que Jesus fala, né? Venha a nós o teu reino, né? Então, quando você tenta incluir o surdo, tu vive um pouquinho daquilo que o Jesus vinha pregar quando ele esteve aqui na Terra, falando sobre quebrando as barreiras das limitações, né? Ele mesmo veio para o cego, veio para o surdo, veio para o leproso, lugares que ninguém queria alcançar, onde ninguém ia, ele ali estava, gerando essa transformação, não só
da vida, né? Quebrando o limite da barreira, mas transformando a vida mesmo, de verdade, sabe? Eu tava lendo um livro do Tim Keller uma vez e eu acho essa passagem extraordinária na explicação que ele fez devido à cultura. Quando Jesus ele cospe no barro e faz do barro, ele faz da areia o barro, todo mundo fala, é porque ele trabalhou no sábado e tal. Mas tem uma explicação voltada para o indivíduo, que quando Jesus ele tira ele da multidão, é como se Jesus tivesse, tipo assim, vem cá, deixa eu ver. Aí ele, é como se Jesus estivesse passando a mão nele assim, ó. Ele salivou, colocou a mão nele. Ele estava entrando no universo dele, né? Ele não estava simplesmente, deixa eu cuspir aqui porque eu tenho que mostrar pro pessoal que eu estou trabalhando no sábado. Não. O surdo era alguém desprezado da sociedade, né? Então, o cego. Então ele tirou o cego daquele ambiente. Então Jesus entrou no universo dele, tocando ele, fazendo um trabalho manual. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com essa orelha, deixa eu ver. Então Jesus ele teve essa preocupação de entrar no universo dele, né? Então, quando a gente fala em língua de sinais, a gente está falando em entrar no universo dele, né? Então, isso é muito profundo, né? Na cultura, na forma de aprendizado, né? Isso é demais. A gente estava conversando algo bem interessante, porque pra gente que tem a condição auditiva normal, a gente não imagina como que um surdo ele pensa, como um surdo ele sonha, né? Então são perguntas que todo mundo tem curiosidade de fazer, né? A gente estava conversando sobre essa questão da memória do som. Explica pra gente como é que o surdo ele pensa e principalmente como ele aprende a se comunicar quando ele era criança. Eu sempre digo que o mundo de percepção e de aprendizado do surdo para o ouvinte, ele é bem diferente, né? Tu deve lembrar daquele... Eu acho que tu não deve ser muito mais... Eu não sou muito mais velha que tu, não. Mas tu lembra do desenho Fantástico Mundo de Bob? Sim, lembra? Claro, imagina. Pois é. Eu digo que o surdo, ele é a mente que nem aquele desenho Fantástico Mundo de Bob, que a mãe falava uma coisa e rapidamente vinha uma imagem aqui pra cima e ele pensava imagem. E o surdo pensa assim, pela percepção de mundo dele. Então, por exemplo, né? A gente... Quando tem filho, eu tenho 2 filhos, né? A Bela e o Ricardinho. E quando eles eram crianças, eu perguntava, meu filho, como é que o cachorro faz? Aí a mamãe falava, au, au. E ele ouvia o cachorro fazer au, au, né? E como é que o gato faz? O gato faz miau. Mas aí tu pergunta para uma criança surda que não ouve, no máximo ele vai ver, né? Ele não vai, ele não tem essa memória auditiva. Então ele vê imagem. Então ele vai aprender a partir da percepção de mundo que ele tem, que é totalmente visual. Então, se tu perguntar para uma criança surda o que o cachorro faz, ele vai abanar o rabinho e vai fazer assim, porque uma característica forte do cachorro é quando ele tá alegre, né? Abana o rabinho. Aí, o que o gato faz? Ele não vai fazer miau, porque ele não tem essa memória auditiva. Ele vai fazer uma característica forte do gatinho, que é se lamber, né? Que é aquele jeito manhoso do gatinho. Então, a partir daí, tu percebe que a maneira de aprendizado entre o surdo e o ouvinte é totalmente diferente. O surdo aprende através da visão. E o ouvinte aprende através da visão, mas também muito através da audição. Né? Que interessante. Você já teve alguma experiência de algum surdo falar, Deus falou comigo? Sim, e é muito legal, porque... Eu fico até emocionada, porque ele... Como eu falei, né? O surdo fala com as mãos e ele ouve com os olhos. Então, a gente sempre tem adaptação cultural. O surdo fala... Isso é o sinal de falar, né? O surdo fala. Ó, ele sinaliza, né? Interessante. Então, a gente faz sempre a adaptação cultural para a realidade dele. Ainda que a gente fale, Deus falou, né? Traz para cá. Mas quando ele diz assim, Deus falou comigo, ele sempre vai dizer que Deus tocou nele. Nossa, que então, forte. Deus se comunica através... É muito legal o surdo falar assim, Deus me acordou de madrugada. Aí tu pergunta, como Deus te acordou de madrugada? Ele fala assim, ele pegou no meu pé. Nossa. Ele me tocou no braço. Nossa, então, é sempre através do tato, sabe? E aí, tu fala, e como é que tu sabe que foi ele que pegou? Ele falou, porque eu senti a presença dele. Nossa. Sabe? Então, assim, é muito interessante ver como Deus se relaciona com eles. Deus, ele é específico com cada pessoa, né? É específico com cada pessoa. E tu sabes uma coisa que eu acho bem interessante? Eu sempre falo isso no curso de Libras, né? Que a gente faz bem focado para ministério mesmo. A gente pensa que o surdo, ele é um acidente de percurso. Ele é um deficiente. Mas se a gente for trazer um embasamento bíblico para a comunidade surda, a gente vai perceber que, na verdade,
Deus o fez. Porque a Bíblia mesmo diz que quando Moisés estava lá no deserto, a gente às vezes lê e nem presta atenção, né? Mas assim, quando Moisés estava lá no deserto, que Deus chamou ele para voltar para o Egito, para libertar o povo, né? Aí Moisés disse: Senhor, mas eu sou um homem de língua pesada, né? Não consigo falar direito, enfim. E aí Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, mas quem foi que fez o mudo, o que fala, o surdo ou o cego? Não foi eu, Senhor? Então eu digo assim, na verdade, eles não são feitos de deficiências, eles são feitos com as características que Deus quis que eles tivessem. Nossa. Porque se Deus o fez, ele é perfeito em tudo que ele faz. Então se ele fez surdo, porque tem um objetivo dele ser surdo. Nossa. E se ele quiser curar, ele vai curar. E o mais interessante é que eu já li algumas versões, eu não sou teóloga, né? Mas eu digo assim, tu nunca vai ver, quer ver, assim, em várias versões que eu já li, tu nunca vai dizer assim, Deus curou o surdo na Bíblia. Deus vai dizer que ele fez voltar a ouvir, que ele fez voltar a falar, que ele deu visão. Mas nunca vai ser visto como uma doença. Uma doença, porque né? não é uma doença, é só uma característica, É uma característica. Uma ausência. Nossa, que profundo, né? Você falando assim, é muito nítido a paixão que você tem por esse ministério, né? Porque dá vontade de a gente aprender só de conversar com você, porque é uma vida, né? A gente subestima tanto isso, né? Ah, mas só tem 2 surdos ali na igreja. São 2 almas, né? Que importa. E se aquele surdo conseguir, através da língua dele, gerar a semente que brota para 10, 20, 30, a gente ganha uma tem um avanço comunidade, na né? comunidade. Nossa, nem fale. E eles são assim, né? Eles vão trazendo os amigos, não vão? É exatamente Aqui em isso. Criciúma tem uma comunidade grande de surdos? Tem bastante pessoas? Eu não sei te dizer quantos tem em Criciúma. Não tem um dado muito específico, mas assim, o último censo do IBGE, eu consigo te falar a nível de Brasil. Estima-se que entre 5% a 8% da população é surda. Então, a gente vai ter mais ou menos 10 milhões de habitantes. Isso já tem bastante tempo, o último censo do IBGE. Então, a gente teria, teoricamente, uns 10 milhões de habitantes surdos no Brasil. É um país inteiro dentro do Brasil. Inteiro. É o país de Israel todinho. Pois é, pensa. É muita gente para alcançar. E eles têm preferência por religião ou não? Você sabe dizer? Na verdade, assim, o que eu consigo te falar acerca do evangelho é que dentre as comunidades do Brasil, como indígena e tantas outras que existem, né, o surdo é considerado o povo menos alcançado para Jesus. Nossa. Né? Estima-se que menos de 1% da comunidade surda conhece sobre o amor de Jesus. Então, se a gente tem 10 milhões, eu sou ruim de matemática, mas é muito pouco. Sim, 1% são 100 mil pessoas. É porque te dá o aprendizado de uma língua nova, Nossa, né? Que com não é certeza. fácil, é como aprender, tem que ter dedicação, tu tem que parar e estudar. O conhecimento da Libras em nada, tu consegue passar qualquer tipo de conteúdo, seja da igreja, seja profissional, seja conhecimento científico, através da língua brasileira de sinais, ela em nada falta. Nossa, sabe? Ela é uma língua mesmo. completa. O Libras, ela tem um significado. A palavra Libras, ela significa língua, não é? Libras, língua brasileira de sinais. De sinais, né? Então é Libras, né? Isso. Legal. Uma dúvida que eu tenho. Tem diferença entre o surdo e mudo e só o surdo ou não? Porque, muito legal essa pergunta. Porque tem muita gente que eles falam, fazem alguns sons, né? Mas... Tu sabe por que é muito legal? Porque, por exemplo, muita gente fica preocupado com o termo surdo. Ai, falar surdo é meio agressivo, né? Aí uns falam mudo, outros falam deficiente auditivo, outros falam surdo e mudo, e sempre ficam na dúvida. Um conhecimento que que é muito legal propagar é que o surdo, ele não tem problema de identidade, né? Eu aprendo muito sobre identidade com ele. Legal. Ele é surdo e ele diz que Deus criou ele assim. E o que é mais interessante é que ainda que os que não conhecem muito sobre o amor de Deus, eles dizem que Deus criou eles assim. Mesmo sem conhecer essa historinha de Moisés que eu te falei agora, eles falam, eu só sou surdo. E eles não têm a pretensão de querer se tornar ouvinte, porque eles nasceram surdos. Eles são super bem resolvidos com o fato de ser surdo. Interessante. E eles são super bem resolvidos com a língua que eles têm. E eles são super bem resolvidos com o aprendizado que eles têm através da língua. É a sociedade que limita o surdo o tempo todo. Entende? Agora, mudo, por exemplo, eles não gostam. Por quê? Porque eles não são mudos. O surdo, ele tem uma ausência auditiva, né? Por algum problema, né? Mas, assim, a mudez é diferente, né? A mudez já é um problema na fala. E o surdo, ele desenvolve naturalmente a fala se ele fizer um tratamento com fonoaudiólogo, por exemplo.
Então, nada impede o surdo de falar, exceto o fato dele não ouvir. Mas se ele for fazer um tratamento, ele vai desenvolver a fala e ele vai ser um surdo que a gente chama de surdo oralizado. Ele Olha vai só, ler não os sabia que tinha um lábios. termo. Então, eles não gostam do termo mudo. Não é um termo aceito, porque eles não são mudos, né? Eles não gostam do Eles termo... só não desenvolveram essa habilidade de falar. Porque não ouvem, né? Porque eles não sabem o som, É exatamente né? Eles não isso. sabem identificar o Mas som. se eles fizerem um tratamento específico, eles vão falar. Eu tenho amigos surdos que falam muito bem, por sinal. Sério? Olha que interessante. Eu tô lembrando agora que eu estudei com uma menina que ela era surda. E, cara, ela... Normal pra ela, não tinha nenhum... Ela não sentia nada, ela simplesmente não É ouvia. engraçado, né? Que a gente fala assim, nasceu surdo, que dó. Aham. Mas o surdo pensa ao contrário também, tá? Tipo, quando ele é surdo, que ele não sabe que ele nasceu e que ele não sabe a existência do som, porque até então o surdo não sabe da existência do som. Ele vai perceber que existe o som a partir que ele vai desenvolvendo, que ele vai crescendo, né? Sim. E aí ele acha engraçado porque quando ele é criança, ele acha que o outro amiguinho não sabe se comunicar igual ele porque não se comunica com as mãos. Então, pra ele ficou, coitado, meu pai, ele não fala com as mãos. Ele fala assim, ó. Então, pra ele é diferente, Olha entende? só. Então, assim, depois que ele vai crescer, que ele vai entender que tem o som e que, na verdade, a sociedade vai excluir porque não vai comunicar, né? Não vai incluir, né? A partir da forma de aprendizado dele, que é totalmente diferente da nossa, aí ele vai sentir a carga pesada da sociedade. Mas até ele Entender isso, nós que estamos num universo diferente, né? Que exatamente interessante. isso. Qual que é o grau, Bel, de dificuldade de aprender a língua de sinais? Então, Língua de sinais, tá certo falar língua de sinais? Ou é mais fácil falar língua de Libras? sinais. O Pode ser correto língua de é sinais, Libras? Libras, né? O errado só é linguagem, né? Porque ela já é uma língua hoje em dia. Então, Tá. Mas a língua de sinais tá ótimo. Então, a questão da dificuldade de aprender a Libras, né? Eu digo que aprender a língua brasileira de sinais é que nem aprender qualquer outra língua. Se você não tiver dedicação, se você não conviver com a comunidade... Eu, por exemplo, meu exemplo, não vai ser regra, mas eu fiz o curso básico de Libras. Hoje eu estou terminando a pós-graduação de letras Libras para tradutor e intérprete. Não, depois eu pergunto, o que aprende lá? Algum sinal diferente, Mas assim, né? eu fiz o curso básico. O curso básico, ele não me dá gabarito para ser intérprete de Libras. Mas o que me deu a fluência hoje, né, para ser intérprete de Libras, foi o fato de eu ter convivido na comunidade com eles. Então, eu aprendi a partir deles. E isso é muito legal. É que nem, tipo assim, tu vai para um país estrangeiro, te jogam lá. Tu vai ter que se comunicar. Sim. Então, tu vai aprender. Se tu vai aprender a gramática, a escrita, é outra história. Mas a se comunicar, eu tenho certeza que tu vai aprender. Uma coisa é se comunicar, outra coisa é ser fluente, né? É exatamente isso. Então, foi assim que eu fui aprendendo. Então, fui aprendendo com eles. Fiz muita coisa errada. Engraçado, né? Que, por exemplo, só pra te ver, né? Eu fazia no começo assim, ó. Belém é a cidade que eu nasci. Tá. Então, Belém tem um sinal assim. Belém é o B aqui no pescoço. Só que tem Belém... Tá. Belém, lá em Israel, Lá em né? Israel. Que é outro sinal, né? Então, pra mim, era tudo Belém. Belém, tudo igual, né? E eu fazia que Jesus tinha nascido em Belém. Aonde aqui? Aí o surdo pensava, que legal, Jesus nasceu na minha cidade. Aí depois que eu fui aprender que Belém tem outro sinal, que é o de estrela e o B descendo. Olha que interessante. Então são aquelas gafes de... Então, para aprender tem que ter dedicação. E fora dedicação, tem que conviver com eles. Porque tu vai, às vezes, fazer o outro extremo. Conhecer muito a teoria, mas saber pouco da prática. E a língua é prática. Porque tem dialetos também? Igual, aqui a gente tem o tu, pra ti, lá em Belém é o outro, em gaúcho é o outro. Existem dialetos que eles inventam? Tem o que a gente chama, por exemplo, de variações de sinais. Um exemplo. Que nem a gente tem no Brasil com relação à língua portuguesa. Lá em Belém, a gente fala égua, né? Tem gente até que pensa que é um palavrão, mas não é. A riégua, né? É uma expressão que vale pra tudo. É que nem o ba. Sim. O ba é pra raiva, pra alegria, pra tristeza. Tudo, da o égua entonação. também. O oxi, no Nordeste, oxi. também é a mesma coisa. Tu vai ter isso também na língua brasileira de sinais. Mas tu também vai ter, tipo assim, um sinal que é feito aqui no sul, mas é um pouquinho diferente do que é feito no norte, por exemplo. Um exemplo só. Dúvida. Dúvida lá em Belém é o D sinalizando aqui do lado, né? Uma confusão. E aqui já é uma confusão. E aqui já é assim, dúvida, né?
Então, sozinho lá em Belém já era assim. Aqui já é assim. Por sinal, estão fazendo um glossário linguístico para juntar todas as variações, para não ficar perdido, sabe? Tipo como se fosse um dicionário. Sim, sabe? Que legal. Tem algum aplicativo no celular de Libras? Alguma Tem coisa alguns, que ensine? tem alguns. Tem um que é bem famoso, é o Hugo. Eles chamam de Hugo. Ele é um bonequinho, né? Que aí tu pergunta o sinal e ele faz lá na hora. Ah, que legal. Aí todo mundo pergunta, Bel, mas dá pra aprender só pelo Hugo? Não dá pra aprender só pelo Hugo. Porque a língua tem uma gramática. Então, dependendo se tu... Não dá pra tu pegar, por exemplo, um sinal e colocar numa frase, porque às vezes vai ficar sem sentido. Entendi. Entende? Daria pra gente... tô com isso muito forte no coração de fazer um curso para ensinar a linguagem. Teria como a gente fazer um EAD de Libras para ensinar? Sim. Hoje em dia tem bastante EAD. É mesmo, porque, poxa, seria tão legal a gente fazer algo voltado para o ministério. Até vou estender essa pergunta para quem estiver assistindo. Se tiver interesse, escreve para a gente. Eu tenho interesse, porque a gente poderia produzir alguma coisa para a gente alcançar mais comunidades, né? Seria uma benção. Mais pessoas que estão ali à frente. Principalmente focado questão ministerial mesmo também, sabe? De evangelismo. A gente tem um curso de Libras e eu recebo muita mensagem, Bel, tem online? Não, a gente não tem online ainda, porque a gente no presencial tem a demanda de tempo, Sim. né? E a gente, são Horário. 5 meses ali, uma vez na Por semana. 3 aulas, aí tem prova, tem correção, tem planejamento de aula, né? Legal. E ministerialmente falando, isso é algo que eu oferto, né? De coração, porque foi um chamado que Deus me deu há muito tempo atrás, legal. disse assim, aquilo que você recebeu de graça, você de graça dá. Então, tipo assim, é um tempo de oferta mesmo, Que legal. eu faço com muito amor. E é muito legal quando tu vê que tem gente de outras igrejas, outros ministérios querendo, participando e iniciando o ministério. Imagina, porque assim, a gente pensa, poxa, ministério infantil, né? Aí a gente começa a alcançar a comunidade de surdos, aí ele vai trazer os filhos, e a comunidade, e o ministério infantil, minha esposa, ela é líder de ministério infantil. Se tiver crianças, como elas vão aprender o evangelho desde pequeno, sabe? Então isso é muito legal, é muito profundo, né? Muito lindo mesmo. Poxa, que bacana, isso é legal. Depois do nosso MBcast a gente conversa sobre esse assunto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que mandaram pra gente pra eu fazer pra você. Qual é a dica que você dá pra quem tem o interesse em começar o Ministério de Libras na sua igreja? Talvez a pessoa nem saiba. Você recebeu um chamado igual você, ela viu e se apaixonou. O que ela pode estar começando a fazer? Existem muitas coisas que a gente para e pensa. O que a gente pode fazer para começar o Ministério de Libras? Mas uma coisa muito, muito que eu digo que é o principal é você entender que você tem um chamado para isso, né? O chamado é a base de tudo, né? Porque o Ministério de Libras, como qualquer outro ministério, ele vai ser a vida que vai pulsar dentro do coração de alguém ali, né? Então, não é assim, a gente sempre fala, né, no curso, não é algo muito fácil, não é algo muito leve às vezes, mas é algo que Deus derrama a graça. É algo que, se não for chamado por Deus, vai se tornar desgastante, frustrante em muitas situações, né? Então, assim, para quem quer começar, primeiro, ora e verifica assim, eu tenho esse chamado, Deus vai ratificar de alguma forma. Que legal. Deus vai... Porque muita gente diz assim, eu amo o surdo, eu amo a comunidade surda, eu amo a língua de sinais, eu amo, mas não conhece o surdo, não tem um trabalho com surdo, não faz questão de aprender a língua do surdo. Então, tu para e pensa, será que é um amor pelo surdo ou é aquele olhar, tipo, coitado, eu quero ajudar o surdo. E, na verdade, o surdo não precisa desse olhar. Né? O surdo precisa, principalmente, assim, focado para o contexto, né, de passar o amor de Deus. Ele precisa de alguém que ame, como Cristo amou, assim, sabe? Ensine o evangelho para ele, ensine né? o evangelho. Então, o chamado é a base de tudo. Né? Orar a Deus e saber, assim, eu tenho esse chamado. E o resto ele vai fazer. Não tem uma caixinha, sabe, que tu diz assim, olha, vai começar dessa forma, vai ser feito dessa forma, porque Deus, ele é muito espetaculoso, assim, tudo que ele faz. Eu já iniciei ministério em várias igrejas, assim, engraçado que cada igreja teve uma forma diferente, porque Deus respeita o limite da quantidade de pessoas que estão envolvidas, Deus respeita o limite de aprendizado daquelas pessoas, a forma, o que ele vai derramar naquele lugar, né? Então, assim, tudo varia de acordo com o chamado e aquilo que tem naquele lugar para Deus começar uma obra, sabe? Uma igreja que ela já tem um intérprete de Libras, já considera uma igreja que ela
ela alcançou o surdo ou tem que ter algo a mais? Tem que ter alguma célula? Ou só de ter um intérprete lá em cima, já considera uma igreja que ela é acessível para o surdo? Tem várias respostas aí, mas assim, vamos por parte que tu perguntou e eu pensei em várias coisas. A igreja que tem um intérprete de Libras, eu sempre digo isso também, as pessoas pensam que quando a gente está interpretando ali, já tem a acessibilidade, já tem o ministério, já tem. Mas o fato de ter interpretação nos cultos, se eu te disser que eu cada dia diminuo esse número, tá? Eu dizia que era 10% do trabalho com a comunidade surda. Tá. Mas eu digo que talvez seja 5%. Porque tudo que a gente faz para o surdo conhecer o amor de Deus, para ensinar a palavra, para ensinar o amor em atitudes, tudo acontece em um lugar onde ninguém vê. É igual a gente viver só de pregação de domingo na igreja, né? É exatamente isso. E a questão da acessibilidade, eu digo que... Não sei se tu já viu uma figurinha que ela fala sobre inclusão, segregação, exclusão. Que são aqueles círculos que... São aqueles círculos, sabe? E aí é interessante que eu digo assim, que hoje a gente vive, nas igrejas pelo menos, né, que já tem o ministério, a maioria delas ainda vive o que a gente chama de integração. O que é a integração? Você tem a igreja, né? E dentro da igreja você tem um núcleo. E esse núcleo é a comunidade surda, por exemplo. E o culto é acessível, mas nem todas as coisas que acontecem na igreja têm acessibilidade. Bel, por quê? É o sonho, né, de quem atua no ministério. Às vezes falta gente, às vezes não temos essa demanda para conseguir trabalhar com todas as áreas da igreja com acessibilidade. Entende o que eu quero te dizer? Então, a inclusão não acontece em tudo ainda. Né? Então, por exemplo, a inclusão precisaria acontecer para acontecer 100% de inclusão. A gente já caminhou muitas milhas, eu louvo a Deus. Não é uma reclamação, não. Tipo assim, é só o fato de te dizer que, de fato, a inclusão 100% ainda não acontece. Eu sonho o dia que ela vai acontecer. Porque a gente já caminhou muito para isso, né? Hoje em dia, tu já é de praxe, tu já vê nos cultos o quadrinho em muitas igrejas, o intérprete aqui do lado, não é verdade? Sim, Às vezes a igreja não tem nem o surdo lá, mas já tem o quadrinho aqui. Legal. Entende? Então, assim, já está trazendo acessibilidade. Então, hoje o surdo não vai poder não ligar um youtuber na vida, por exemplo, e já tem muitas igrejas que já têm acessibilidade. Então, ele já não é mais tão limitado para conhecer o amor de Deus, por exemplo. Entendi. E o que você acha que falta para a gente alcançar esse 100%? É uma pergunta difícil, né? Não, mas é porque eu digo assim, quando eu tenho essa pergunta, eu vejo assim, eu vejo aquele versículo, né, que Jesus fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? E a minha oração é essa, eu peço que o Senhor da seara envie mais trabalhadores, para que a gente consiga através disso, porque eu digo que é sempre trabalhar com surdo é que nem trabalhar com 20 ouvintes. Por que eu te falo isso? Porque a língua é gesto visual, né? Que a gente viu. Então, por exemplo, eu não consigo fazer uma ligação com o surdo e ir andando. E cozinhar. A gente não faz isso. Nossa, é verdade. Não é verdade? Requer tempo, dedicação, né? Para eu aconselhar um surdo, para eu tirar uma dúvida básica com ele, eu tenho que parar a minha vida toda, colocar o celular aqui na minha frente e eu tenho que olhar exclusivamente para o celular enquanto eu vou falando com ele. E o resto vai parar. Para tudo. Entendeu? Então, se eu estiver dirigindo, o surdo estiver precisando de um auxílio urgente, eu tenho que parar o carro. Não dá pra mandar o áudio, né? Ainda que às vezes seja errado a gente não mandar um áudiozinho dirigindo, mas às vezes manda ali. Mas não dá pra mandar um áudio, não dá pra colocar o celular no Bluetooth. Porque você não consegue ficar dirigindo e... Entende? E não dá pra te fazer outra coisa, porque se tu olha pro lado, tu perde 100% daquilo que ele falou naquele momento e tu já não vai mais entender. Isso é tão profundo. Nossa, faz a gente pensar... Eu tô pensando em tanta coisa, que isso é uma pregação, isso lá. Então, tipo, um surdo equivale, assim... Ele é um universo na sua frente ali, né? É completamente diferente, porque... Na verdade, os relacionamentos, eles deveriam ser assim, né? Você não via Jesus falando pra pessoa de longe, né? Não, Jesus, ele parava, ele falava, ele olhava nos olhos, né? E trabalhar com a comunidade surda me ensina isso, ensina isso, né? Me ensina a parar e olhar pra alguém e ouvir essa pessoa.
né? E ver Ouvir de de fato verdade, o que ela né? tá falando, ouvir de verdade. Porque às vezes a pessoa tá falando, tu tá pensando em mil coisas e Nossa, não tá nem olhando. aqui às vezes assim, o pessoal tá falando comigo, eu tô no corredor. Não, tô te ouvindo, pode falar aí. E às vezes tu tá falando, eu tô aqui no celular só pra manter a tela ligada, mas às vezes a gente faz isso mesmo, né? Exatamente. Ou então aquela famosa pergunta, tá tudo bem? Tá tudo Mas tu bem? pergunta assim, às vezes nem querendo ouvir que o outro diga se tá Não, tudo bem. não, Tá tudo bem, tá beleza, tudo então. bem. Vai embora. Torcendo pra falar que tem um, tem o a Guilherme tá correria aqui na do sala dia do a lado, dia. né? O Guilherme, ele ensinou alguma coisa, uma frase pra gente que hoje a gente usa bastante. Fala, o Guilherme, tá tudo bem? Ele assim, ó, cara, tudo é muita coisa, mas também... Bem legal, né? Já vou aprender Tudo essa. é muita coisa, né? Então assim, cara, tá bem, tudo bem. Agora, se quiser parar pra sentar pra conversar, a gente vai explicar, né? Mas é verdade, faz a gente tava conversando sobre um filme, por exemplo, a gente deixa a recomendação pro pessoal, é Coda, né, que chama o filme, né? Coda. E o termo coda é um termo em inglês que eu não sei, assim, o tanto que eu sei de Libras é o tanto que eu não sei de inglês. Mas assim, o coda é uma sigla americana que fala que é pais ou surdos de filhos ouvintes. Então, coda tem esse significado. Os pais, por isso que tu vai ver no filme. Sim, que os eles pais são surdos surdos. e a filha é ouvinte. Então, E ela é uma isso coda pode por causa acontecer disso. mesmo. Pais ouvintes pais surdos e um filho ouvinte, isso acontece mesmo. E pais ouvintes, filhos surdos, isso é. Muito. E é por isso que essa questão do ministério que tu tinha perguntado, para começar, quando tu começa o ministério, tu não só se envolve com o surdo, mas com a família do surdo. Porque essa questão de ser pai ouvinte e filho surdo ou o contrário, tu tem um choque de barreira cultural muito grande. Nossa. E a nossa geração anteriormente a essa, que eu acredito que já evoluiu muito nesse conhecimento para educação e ensino, né? Por exemplo, tinha um choque cultural muito grande. Então, por exemplo, o filme vai retratar exatamente isso. É maravilhoso. Quem não assistiu... Não, é maravilhoso esse filme, gente. É lindo, assiste, é de já chorar leva um mesmo. lencinho, né? Porque é bem legal. Ele ganhou o Oscar de melhor filme, se eu não me engano. Ele ganhou um Oscar. Ganhou tanto de ator quanto de melhor filme. Foi sensacional, muito sensacional. legal, Lindo muito demais. Legal. E ele retrata exatamente a dificuldade que eles têm. Por exemplo, os pais são surdos e o filho é ouvinte. Vamos pegar essa realidade aqui. Mas a aprendizado é diferente, a cultura é diferente, a percepção de mundo é diferente. Tudo, né? E aí você vê que eles não são inseridos na sociedade, porque ninguém sabe a língua. Então a filha, por saber a língua, é totalmente sobrecarregada. Mas a filha também tem a demanda da vida dela, e ela tem que... tipo assim, os pais entendem que ela tem que viver em função deles, porque... Ela até fala isso no filme, não sei se tu lembras. Ela falou assim, mas se eu fosse cega, você ia querer ser pintora? Aí ela fala, por que você acha que tudo tem que ser sobre você? Então, esse choque, eles não são ensinados a lidar com essa realidade. Então, os filhos ouvintes de pais surdos, geralmente vão precisar de terapia. E os filhos surdos de pais ouvintes também vão precisar, porque eles não conseguem se comunicar, expressar os sentimentos, conversar. Da mesma maneira, né? Então, tu vai ver, por exemplo, filhos surdos de pais ouvintes... eles não sabem falar sobre os sentimentos, porque os pais nunca conversaram sobre sentimento. Nossa, é então, verdade. na iniciação do Ministério com Libras, você vai dizer que é normal sentir raiva, é isso que você sente mesmo. Mas o que você faz com a raiva é que é diferente. Sim, até mesmo porque a gente está sentindo a raiva, a gente aprende a falar que eu tô com raiva, né? Então, é uma maneira diferente dele expressar o sentimento dele, né? Porque, nossa, eu te amo. Como é que ele vai... É diferente isso? O sentimento é diferente? A fala? Como ele... É porque o engraçado, né? Por exemplo, o surdo, ele expressa no corpo, na expressão e na mão o que ele tá sentindo. Então, por isso que a gente vai ver o intérprete de Libras sendo muito expressivo. Certo? Sim. Então, por exemplo, eu tô com raiva. Não é eu tô com raiva, eu tô com raiva. Porque a expressão fica bem brabo, né? Sim. Ou então eu tô alegre. Não dá pra dizer eu tô alegre. Se não for eu tô alegre e Sim. sorrir. Porque o corpo expressa, a mão expressa aquilo que tá dentro que a gente não vê. Então, o eu te amo, ainda que a gente não consiga falar em palavras o que é, a gente tenta demonstrar muito naquilo que Jesus fez pra gente, na comunidade surda, para falar do amor de Deus. O amor de Deus, ele não foi falado numa língua, ele não foi falado numa voz, ele foi demonstrado numa atitude. Ele morreu. Né? Profundo. Ele morreu na cruz. E ele não falou nada, ele simplesmente morreu. Então, esse é o maior entendimento que alguém pode ter de amor. É você dar tudo o que você tem
para salvar alguém. Sim. E a gente tenta, a partir disso, sinalizar o que significa um amor. Nossa, que legal. Né, para a comunidade surda. Então, o amor não é um sentimento, ele é uma atitude. E geralmente o amor, ele vai te pedir para recuar os teus sentimentos, as tuas vontades, Sim. em favor do outro. E é dessa forma que a gente vai tentando ensinar, porque ele não que se legal. vê. Né? É muito profundo. E assim, até mesmo nós que ouvimos, a gente também, o corpo fala, né? A nossa mão aperta, né? O frio na barriga, né? Então, acho que eles também vão sentir isso e vão expressar com as mãos, né? E João fala, né? Filhinhos, não amemos de palavras, mas de atitudes. Sim. Então, toda vez que a gente tenta falar do amor para a comunidade surda, a gente traz essa visão de amor para que eles entendam o significado verdadeiro de amor. Nossa, porque eles não aprenderam o significado né? verdadeiro de amor. Eles acham que amor é um sentimento. Um sentimento que quando o frio na barriga dá, a gente se apaixona, quer casar com outra pessoa e deu. Mas e depois que os problemas acontecem? E quando tem os problemas de relacionamento, os surdos, eles são muito acostumados a deixar aí. E até mesmo eles ignoram você, né? Quando ele tá com raiva de você, ele ignora você, ele vira as costas. Eu acho isso muito interessante, porque quando a gente briga, a gente grita, a gente gesticula, eles simplesmente afastam e viram as costas. É uma expressão bem forte de ignorar alguém, né? É exatamente isso. Agora, imagina, se esses problemas de comunicação, elas já permeiam quem tem a mesma forma de comunicar. Sim. Né? Graças a Deus, assim, os meus pais, eles se comunicaram muito comigo, eles me explicaram muito, olha, isso tá errado, isso tá... Mas a gente vê problemas de comunicação no seio da família. A sociedade tá adoecida porque falta comunicação. Sim. Né? Agora, tu imagina entre o surdo, filho e o pai ouvinte, ou o contrário. Meu Deus. Tá entendendo? Eu tô com raiva, mas como é que eu vou dizer? Porque antigamente nem se aprendia a língua deles. Na verdade, assim, se eu te contar uma coisa, tu vai ficar bestificado. Antigamente, eu fico muito feliz quando eu vejo os avanços que a língua brasileira já trouxe e como isso tem mudado para a comunidade surda. Antigamente, a Libras era vista de uma forma pejorativa, era vista de uma forma ruim para a comunidade surda. Há muito tempo atrás, as mãos deles eram amarradas. Eles não podiam falar com as mãos. Dentro das escolas, eles não podiam se expressar. Os fonoaudiólogos não aconselhavam o surdo a aprender a língua brasileira de sinais porque acreditava-se que eles tinham que aprender a falar para poder desenvolver uma inteligência igual ao do ouvinte. Sim. Só que, tipo assim, estudos neurolinguísticos hoje já demonstram que a primeira língua dele é a língua gesto-visual. Nossa. Não adianta querer que o surdo fale e aprenda igual ao ouvinte, porque a percepção de mundo dele é completamente diferente. E a gente tá falando de quantos anos atrás isso? A gente não tá falando de muito tempo, tá? Porque eu comecei a aprender Libras em 2002, mas eu acho que 20 anos é pouco tempo ainda. Sim. Então, tipo assim, quando eu saí de Belém, tinha uma escola chamada de Felipe de Maldônia. Ela era uma escola só de surdo, de surdos e crianças. E eles não podiam utilizar a língua brasileira de sinais. Hoje eles podem. Nossa, é um avanço mesmo, né? É um avanço. Deus. É um avanço muito grande. Então, assim, como é que se comunica? Porque tratamento fono não é um tratamento barato de se fazer. Para o surdo de baixa renda, como é que vai fazer? Então, existiam várias barreiras, vários obstáculos que impediam que a família se comunicasse com a comunidade surda. A própria família. Os próprios pais não sabiam como se comunicar com eles. Entendeu? Então, quando você vai quando você inicia trabalho de ministério, retomando aquela pergunta, então você vai retornando tudo isso. Você vai dizendo para o pai a importância que ele tem de aprender a língua do filho para se comunicar, para entender o que ele quer, para entender os sentimentos dele, para saber com que ele possa entender o que o filho deseja e o pai também, né? Então eles crescem adultos com sentimentos muitas vezes infantilizados, sem saber lidar com determinadas demandas da vida, porque eles não foram direcionados. É culpa do surdo? Ninguém é obrigado a saber aquilo que não aprendeu. É culpa de um sistema, né? Que exclui realmente, né? Nossa, é bem profundo isso. Se a gente voltar para o mercado, a gente ir para o mercado de trabalho, por exemplo, o surdo ele tem espaço? Como que ele... Porque são 10 milhões de... Assim, hoje com o avanço da língua, por exemplo, hoje eu te falei, né? Então a gente já tem as faculdades de letras libras. Hoje eu estou fazendo pós-graduação, então até fazer uma pergunta. Eu vou até fazer essa pergunta de ainda. letras libras, né? Muito legal, por sinal. E aí a gente tem agora eu tô querendo fazer o mestrado. Mas tem mestrado, tem doutorado, né? Então, tudo focado na língua, né? Na educação especial. Hoje em dia, assim,
tu já tem surdos que se formam e conseguem atuar dentro da sua área. Mas eu não vou arriscar a porcentagem, mas a grande maioria dos surdos, eles ainda só estão ocupando aquela famosa cota de vaga para deficiente. Entende? Nossa, é tratado ainda, a sociedade trata como deficiente. Como deficiente. Então, tipo assim, eles são os embaladores dos supermercados, Sim. eles são que levam carrinho, eles são... Mas por que também? Porque por causa dessa cultura, dessa forma de pensar, de não deixar eles conhecerem a partir da língua deles, tu não gerava capacitação no surdo suficiente para isso também. É verdade. Mas hoje, com essa dinâmica de mudança, hoje em dia eles estão avançando e estão avançando muito bem. Então você já vê surdos professores de universidade, você já vê surdos professores de pós-graduação, de mestrado. Nossa, que legal. Quando você falou que tá fazendo pós? Ou mestrado? Pós. Tá, o que você aprende na pós-graduação em Libras? Eu imagino um caderno com vários sinais, assim, perdoa a ignorância. A aula é muito prática, né? Porque é uma língua gesto visual. Tá. Então a aula é muito prática. Inicialmente a gente aprende a normativa, né? Aprende o estudo. A minha ênfase está em tradução e docência. Então, interpretação e docência. Então, para ser intérprete de Libras é uma forma. E para o ensino é outra forma completamente diferente. Então, a docência é voltada para a educação especial. A partir do momento que você tem um surdo na sala de aula, como você vai ensinar esse surdo? Entendi. Né? Como vai ser o direcionamento do material para que ele possa alcançar o mesmo objetivo que o ouvinte em sala de aula alcança também. Entendi. Então é focado para essas coisas. Porque como é que um surdo vai aprender matemática? É igual? É a mesma coisa? É exatamente isso. Como é que ele vai aprender matemática? Como é que ele vai aprender a língua portuguesa? Entendeu? Então é focado por exemplo, para a limitação que ele tem da audição. Né? Para aprender de acordo com a percepção dele e ele ter a mesma capacitação que o ouvinte nesse aprendizado. Entendi. Então você vai poder atuar dentro, por exemplo, de escolas, faculdades. Pedagogicamente falando, com o objetivo de alcançar esse entendimento. Entendi. Né? Para que ele possa entender tanto quanto o ouvinte está em sala de aula. Perfeito. E você falou que agora Libras é uma profissão, não. O intérprete é uma profissão, né? O intérprete é uma profissão. Que Hoje bacana, em dia é uma profissão. Bacana. Ele pode atuar em que área? Em todas as áreas, né? Ele só precisa, no caso, se capacitar para isso. Mas por exemplo, nem o intérprete eu comecei no religioso, né? Mas o intérprete de religioso, ele talvez não consiga ser um intérprete jurídico, por exemplo. Ele não consiga ser um intérprete médico, por exemplo. São termos técnicos. Perfeito, porque vai precisar de entender os sinais daqueles termos mais técnicos do jurídico, né, da medicina, tipo... Por exemplo, eu nem me habilito a ser intérprete de dentro de aula de uma faculdade. Tem muitos surdos fazendo faculdade, né? Sim. E o intérprete precisa estar junto. Então, tipo, como é que eu vou interpretar uma aula de engenharia? Entende? Mitocôndria. Exatamente isso. E a gente aprende tudo isso na pós-graduação. Que legal. Tudo então isso. fica um pouco mais claro, que bacana. Nossa, é um universo muito novo, assim, você vai perguntando, vai vindo coisa na cabeça, gente, como é que eles fazem isso, né? Porque você pensa, um pai com um filho, né? Como é que ele vai chamar o filho? Ele tem que ir lá, ele não dá pra bater na porta. Muito legal, muito legal. Não é? Como é visual, o pai chama o filho através da luz. Ele liga e desliga a luz. Nossa, porque ele vai dar um piscar-luz, né? Aqui no... Você sabe o que é interessante quando a criança é surda, que toca a campainha, ela não tem... Sim. Ela não tem audição, né? Então, quando o pai abre a porta, a criança surda pensa que ele fez mágica. E que ele fez uma mágica e aquela pessoa apareceu do nada ali, sabe? Só depois ele vai perceber que existe uma campainha que toca, que o pai ouve. A campainha do surdo é uma luz. Meu Deus. Que acende e liga pra ele poder... E o surdo é muito visual. Tipo assim, a gente tá aqui conversando, mas eu tô te olhando e o que tá de lado, eu não vejo. Mas se o surdo estiver aqui conversando e tiver qualquer movimento ali, ele para e ele olha. Ele vai olhar, porque ele consegue, eu digo que ele consegue perceber no raio tudo que acontece em volta dele. Nossa, gente, é muito profundo isso. Eu tô pensando em muita coisa aqui, assim, porque a gente pensa em termos do evangelho, gente. Isso é muito profundo, sabe? Quantas pessoas inalcançadas, assim. Meu Deus do céu, eu tô aqui. Tô pensando em várias coisas. Deixa eu perguntar, qual que era a característica que alguém que quer aprender Libras, ela precisa ter na igreja? A característica? Ela tem que ser... Porque, nós temos lá na nossa igreja viva que tá aprendendo contigo 2 pessoas, né? Tem a Sayonara e tem acho que tem umas 4. Tem umas 4? É? Tem a Camila. A Camila, tá? Sayonara, Camila. Tá. Tem a Lari.
A Lari, a Sayonara E tem mais uma. e tem mais uma. Tá. Então, o que chamou a atenção delas, assim, que você fala, cara, elas têm alguma coisa assim, em comum, sabe? Que despertou Que elas isso. têm entre elas. Assim, eu acho que é aquilo que Deus coloca. Aham, é o amor pelo evangelho mesmo, por vidas mesmo. É aquilo que Deus, para trabalhar nesse contexto, é aquilo que Deus coloca. Porque pensa tu, olha, hoje a gente já tem a profissão, então muita gente já se profissionaliza para ser o ganha-pão de todos os Sim. dias. Mas trabalhar com a comunidade surda, por exemplo, nesse período que eu comecei, a única coisa que chamava atenção para quem era intérprete de Libras não conta. Ah, e uma coisa muito legal. Tu sabias que hoje tudo começou nas igrejas? Verdade. Tudo Olha começou só. nas igrejas. Tudo. Hoje, tem até um artigo que a Uníntese, que é onde eu estou fazendo pós-graduação, publicou, que foi a partir das igrejas que se introduziu a profissão. Nossa. Então, eu digo que é a igreja fazendo seu papel, sendo chamada para fora Exatamente. e transformando a sociedade, sabe? Então, tudo começou. O intérprete de Libras, dentro da igreja, ele só queria falar do amor de Jesus. Ele não queria ter um ganho para isso, sabe? Ele só queria falar do amor de Jesus. É verdade. Então, eu digo que eu acho que para uma característica que tem que clamar dentro do intérprete, se não for profissional, claro, é querer falar do amor de Jesus. Que legal, isso é muito profundo. Pensando na língua de sinais na igreja, existe alguma expressão em sinais que é mais profunda que palavras? Por exemplo, quando a gente fala no grego, né? No grego tem uma palavra que significa várias coisas, né? Tem alguma coisa na língua de sinais que você fala, o gesto é mais profundo do que a palavra? Por exemplo, amor. Amor é algo que é mais forte, sabe, na língua de sinais, que chama atenção? Tem uma coisa na língua de sinais, algo bem próprio da língua de sinais, que a gente chama de classificadores. Tá. Né? E classificadores é algo próprio da língua, né? Não dá para falar em pouco tempo sobre o que ele é, mas só para te entender. Vamos lá, tá. Ele traz vida a uma coisa que você não consegue, às vezes, falar em palavras. Tá. Né? Então, deixa eu pensar em alguma coisa que, por exemplo, para eu te dizer, né? Por exemplo... Quer um café? Pode ser. Toma com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Vamos lá. Pegando um cafezinho aqui, porque a gente vai conversando e meu café já acabou da minha bacia aqui. Por exemplo, o surdo é muito visual. Muito, 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 muito visual, como a gente está falando, né? E o Classificadores, ele traz essa experiência do visual e demonstra num gesto único aquilo que uma frase, às vezes, não vai conseguir traduzir, sabe? Então, por exemplo, por exemplo, Cristo morreu na cruz. Exemplo, né? Existe sinal para tudo isso. Eu posso falar, Cristo morreu na cruz. Eu fiz Porto Libras, mas assim, porque a ordem seria também diferente, tá? Eu teria que fazer na cruz, Cristo morreu. Essa era a ordem certa. Olha só. Mas aí depois a gente explica essa questão. Mas, por exemplo, se eu quisesse classificar isso e ficar de uma forma mais profunda, eu não precisava fazer todos esses sinais. E se eu abrir os braços, eu já faço que Cristo morreu na cruz. E isso já passa um sentido muito profundo. E o surdo já fica assim, intacto. E olha, uau, ele morreu na cruz. Nossa. Sabe? Porque é como se ele... Como ele é visual, é como se ele imaginasse naquele momento a morte na cruz. Alguém morrendo ali. Sabe? Então alguém morreu por você, né? Como se fosse isso. É bem profundo. Existe uma maneira específica de evangelizar a comunidade surda? Porque hoje, vamos lá, a gente sai na rua, a gente faz teatro, a gente bate em porta. O surdo tem uma característica para evangelizar ele? Alguma abordagem específica que chama mais atenção? Então, eu acho que o trabalho de evangelismo com o surdo nada mais é você se tornar amigo dele. Quando você se torna amigo dele, você já mostra, você já demonstra diferente. Que tem algo diferente, né? Porque eles já são acostumados com o silêncio, eles já são acostumados com a falta de comunicação, eles já são acostumados em ter amigos só com aqueles que conhecem a língua deles. Então, quando você se torna amigo do surdo e ele percebe, uau, tem algo diferente nela. Por que ela quer se tornar minha amiga? Interessante. Porque a sociedade, para ela, é acessível. Ninguém tem nada para falar pro surdo, né? Então, a gente não sabe a língua dele. Então, eu vou chegar lá e vou fazer o quê? Oi, tudo bem? Agora, poxa, eu me aproximei dele. Poxa, ele tem algo para falar para mim, acho que ele deve imaginar, né? O que ele quer falar comigo, né? Porque...
poxa, a gente não tem conta. É a mesma coisa, eu fui para os Estados Unidos. E aí eu cheguei lá, eu sou bem raso na língua. Então minha comunicação era bem. Então eu não chegava nas pessoas para conversar com ela, porque eu não sabia formar diálogos, né? Então acho que só de a gente chegar e querer conversar com ele. Peguei o café errado. O café aqui, ó. Só de a gente chegar lá e querer conversar com ele, acredito que realmente já possa despertar algo diferente, né? Que bacana, interessante isso, porque a gente não quer proximidade, tempo com as pessoas, a gente quer WhatsApp, uma mensagem, né? Exatamente isso. Eu sempre falo isso, sabe? Porque eu falo isso, inclusive, nos cursos focados para o ministério, porque às vezes a pessoa está com tanta ansiedade de iniciar o ministério, de ter o intérprete lá na frente, e ela não se relaciona com o surdo. E aquele surdo que foi hoje uma vez na tua igreja, ele nunca vai mais, porque é como se você usasse o surdo para ter o ministério. E não é isso. Não é esse o objetivo do ministério. Não é esse o objetivo de começar a falar do amor de Deus para a comunidade surda. Sim. O objetivo o Thelma até fala isso, meu pastor, ele fala assim, que luz não fala, luz brilha. Então, você quer falar do amor de Deus para a comunidade surda? Brilhe o amor de Jesus e seja amigo dele, sabe? E através das suas atitudes, do que ele... Porque surdo é totalmente perceptível, né? Então, ele percebe... Ele tem a leitura total Sério? de você. Sério. Então, ele não adianta o que eu falo e não faço. Ele é muito visual. Então ele a linguagem não verbal, né? Ele aprende a identificar isso muito melhor, né? A linguagem não verbal. Então, ele vai realmente ver que o que você fala e o que você faz... O que você fala e o que você faz, se tiver em concordância, né? Ele vai perceber. Ele vai perceber e ele vai dizer assim, uau, tem algo diferente nele que eu quero conhecer também. Por que ele quis se tornar meu amigo? Qual é o interesse dele querer se tornar meu amigo? Ali na igreja ele não tá com uma profissão de intérprete, não. Ele realmente tá demonstrando na fala em libras e também com a linguagem não verbal dele, né? Exatamente isso. Aí é quando ele precisa de uma assistência para ir no médico. A gente já fez um trabalho todo de pré-natal com uma surda da igreja. Nossa, que legal, sério. De ir nas consultas, de dizer, olha, agora tu tá vendo, ela não ouve, né? Então ela vê ali o coraçãozinho, porque a médica põe pra gente ouvir. Mas ela escuta, ela vê, ela só vê ali, né? Ela põe colorido pra ver. Ela não escuta o batimento. Então o surdo não sabe o que é audivelmente ouvir o coração bater, mas ele sabe o que é ver o coração bater. E depois sentir o coração, sentir o coração bater. Nossa, que profundo isso. É muito profundo. Existe uma maneira, Bel, da gente despertar nas igrejas o interesse por essa comunidade? Existe um trabalho que já fizeram nas igrejas para... Eu acho assim, sabe? Que eu acredito assim que o maior interesse que as pessoas queiram ter para despertar é aquilo que eu falo de viver o reino de Deus. Porque a oração do Pai Nosso diz assim, olha, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Né? Então, na verdade, quando diz venha a nós o teu reino, não é a gente que quer estar lá no céu vivenciando o reino de Deus, é o reino de Deus que desce, sabe? Então, eu acho que quanto mais a gente anseia por viver o reino de Deus... Mais pessoas a gente quer alcançar, né? Mais pessoas a gente quer alcançar. E sobre a equidade. Porque a Bíblia diz que Jesus, no reino dele, tem um cedro de equidade nas mãos. Né? E quando a gente vai ouvir a palavra equidade, a gente pensa, poxa, o que é equidade? Não é igualdade. Porque o surdo não é igual ao ouvinte, o cego não é igual ao surdo, eles não vão ser iguais. Mas a gente pode trazer a equidade para eles. Esse é o reino de Deus. É quando você encurta as limitações, diminui as distâncias. É quando você faz o que Jesus fez. Jesus, ele resolveu caminhar em lugares que ninguém caminhava e em lugares que ninguém ia, né? É muito fácil, às vezes, você pegar hoje seu celular, gravar para uma pessoa que tem a mesma língua que você, que tem um monte de hoje plataformas digitais que você alcança. Mas é difícil você aprender uma língua, né? De alguém que pouco ouviu falar do amor de Deus, pouco tem coisas ainda direcionadas para esse sentido e dizer assim, olha, eu estou disposta a aprender, eu estou disposta a diminuir essa barreira, essa distância, eu estou disposta a viver o reino de Deus, né? Eu estou disposta a ir em lugares que ninguém pisa, eu estou disposta a separar o meu tempo, eu estou disposta a parar tudo que eu estou fazendo para uma pessoa aprender o amor de Deus. Nossa, isso é verdade, porque é um ministério que não tem uma fama, são pessoas que são socialmente minoria, né? Apesar de ser 10 milhões de pessoas, então precisa ter um coração muito entregue pra obra, viu? Porque, olha, não é igual um pregador que vai ter aquele auditório, né? E eu vou até perguntar pra você, existe alguma igreja só de surdos? Existe Sério? várias igrejas só de surdos. Eu não vou saber te dizer especificamente, mas na Bahia tem uma.
né? Lá em Salvador tem uma igreja só de surdos. Apesar de que, tipo assim, sobre a perspectiva da inclusão, é legal que eles convivam, né? Com todos. Mas existe, sim, igrejas só de surdos. Que legal, isso é muito bacana. A gente recebeu uma pergunta no Instagram também, que é... uma intérprete, ela tá aprendendo, ela falou assim que ela tem vergonha, assim, de falar alguma coisa errada. As pessoas ficam assim sem jeito, igual você falar inglês que sabe pouquinho, né? Mas a pessoa tá aprendendo, ela tem aquele anseio. Os surdos, eles vão entender essa aprendizagem do intérprete? Sim, é legal, eu digo assim, o surdo, ele é muito inclusivo, mais do que a gente, sabe? Ele compreende. Ele, quando vê alguém aprendendo tentando falar a língua dele, né? faz de tudo para ensinar. Né? Então ele ensina, ele tem paciência, vai corrigir, ele vai ensinar. corrige. Às vezes ele nem corrige, ele sabe que a pessoa está aprendendo e passou o sentido. Por exemplo, amor. Amor é aqui, né? Tá. Se a pessoa só traz a mão fechada, ele já entende. Que talvez ele corrige, talvez ele diga, ele já entende. É que nem uma criança que aprende a falar. Sim. Né? Então, tipo assim, ele é bem inclusivo. Então, muita gente fica com vergonha. Eu sempre digo isso, gente, não fiquem com vergonha. Porque, na verdade, eles anseiam por isso. Ainda que você fale errado, não viu? Jesus nasceu em Belém. Lembra disso, Jesus nasceu em Belém. Lembra disso, eu sempre falo isso. Teve muitas coisas, mas marcou muito a minha vida. Né? Um dia desse eu fiz isso de novo. Eu conto essa história, um dia desse eu fiz sem querer. Né? Mas, assim, até hoje, são 20 anos 2022, são 20 anos. Até hoje eu aprendo coisa. Que legal. Até hoje, e a língua ela é viva, ela se renova. Então, ainda que hoje alguém comece a aprender, a vergonha vai paralisar, o medo vai paralisar. Ela tem que ter coragem de errar, porque é errando que a gente aprende, sabe? Sim. E ela dificilmente, talvez um ou outro surdo, mas dificilmente um surdo vai dizer, não, tá errado, você tá fazendo... Ele sempre vai corrigir com muito amor. Porque é interesse dele que você se comunique que com legal, ele. Que legal. É porque você está entrando no universo dele, né? Isso é muito legal, que bacana. E eu acho muito legal, agora eu consigo entender por que você, quando gesticula, a sua face, a sua feição muda, né? Você entra realmente na emoção da palavra, né? É porque, pensa, tudo dele é visual. E tudo, tipo assim, pro surdo, pra tu dizer assim, eu tô feliz com a cara fechada. Tipo assim, a tua expressão vai passar uma coisa, o teu sinal vai passar outra. Então, tipo assim, ele vai se perguntar como é que ela tá feliz, se ela tá... Então, tipo assim, tem alguma coisa que não tá batendo aí. Tipo, tu tem certeza que tu tá feliz? Então, esses dias foi muito engraçado, que eu cheguei lá na igreja, eu cheguei toda assim, estabanada, estressada, organizando congresso, viagem, família, filho, trabalho, muita coisa. E aí eu já cheguei assim, bem... Sabe quando chega aborrecida? E aí, quando foi de noite, a Letícia, que é uma surda lá da igreja, falou pra mim, Bel, você tava bem? Você tava com uma cara tão braba. Nossa, e eu falei, vocês percebendo a gente, né? Porque ele olha pra você, né? Ele precisa ver se você tá bem, né? É impressionante, eles têm essa percepção mesmo. Eu falei assim, você surdo... Eu falei pra ela, né? Surdo sendo surdo, né? Eu falei, eu tava meio aborrecida, mas não era com ninguém ali, sabe? Tipo, ela, não, eu sei, mas é porque eu percebi. Então, eles sempre perguntam, sabe? Então, tipo... O intérprete ele precisa da expressão. É que nem falar da morte de Jesus na cruz sem um mínimo de expressão de sofrer. Como é que tu vai falar de algo que foi sofrido e sorrindo? Não tem, não vai passar a mensagem, sabe? É que nem escrever sem vírgula, sem interrogação, sem exclamação. É que nem falar sem entonação, porque a nossa fala tem uma entonação. Claro, se a gente está brabo, a gente entona. Se a gente está feliz, a gente entona. E a expressão faz parte disso na língua, faz parte da língua, sabe? Eu tenho como perguntar uma frase sem falar a frase, só com a expressão. Tipo assim, quantos anos você tem? Eu posso perguntar, idade, qual? Mas eu posso só fazer assim. E ele vai entender. Por causa da expressão de dúvida, sabe? Agora entendi, é verdade. Porque você faz uma cara de dúvida. Que legal. Ô, Bel, nesses 20 anos de intérprete, qual foi a maior lição que você aprendeu com eles? Nossa, tem muitas. O que te marca? Pode falar, se tiver mais que uma, pode falar. Meu Deus do céu, tem muitas. Mas eu vou te contar da última, tá? A última agora... Se eu ficar, a gente fica tentando segurar o choro, né? Mas por quê? Porque a última agora, desde quando eu cheguei aqui,
em Belém, ou em Criciúma. Que eu Tá vim de quantos anos Belém. aqui em Criciúma já? 3 anos. 3 anos, é Já pouquinho. tem um tempinho, né? É. E o frio, como é que tá o frio? Que já chegou no Oh, inverno. meu Deus do céu, no começo foi difícil, agora eu já gosto. No começo eu dava aula, primeira turma de Libras, gente, eu dava aula, as meninas Em me casa a emprestavam casa. as jaquetas, porque, tipo assim, Nem eu roupa saía... tem, né? Tem que comprar roupa, E a tudo. gente não tem noção, né? Porque tu sai, tá quente. Daqui a pouco o clima fica frio. Aí eu não tava acostumada com essa muito dinâmica. E aí daqui a pouco as meninas me emprestavam um casaco, e a minha mão já tava tremendo. Era bem assim. A mão dura, né? Ai, ai. Mas gostei muito, assim. E uma experiência recente que eu tive agora foi fazer um casamento de um surdo. Nossa. Eu nunca tinha feito. Nunca, 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 nunca. A gente, nesse tempo todo, e foi uma experiência sem igual. Por que foi sem igual? Primeiro, porque eu nunca tinha feito, né? Segundo, porque foi um novo aprendizado, né? De como fazer o casamento do surdo. Os dois eram surdos. Os dois eram surdos. O Telmo que fez, o pastor... O Telmo que fez. O Telmo que fez. Foi lindo, assim. Por quê? Foi quando eles decidiram casar. Eles já moravam juntos há muito tempo. E quando eles foram pra igreja... É por isso que eu te falo, né? Que tu não precisas muito falar. A gente nunca disse pra eles assim, olha, vocês têm que regularizar o casamento, porque vocês estão em pecado. Eu nunca disse isso. Eles chegaram... Assim como a gente nunca disse pra um surdo. Por isso que eu te falo que querer ser amigo do surdo e deixar a luz de Deus brilhar em você é a melhor forma de evangelizar. Uhum. Porque a gente também nunca disse pra um surdo que ele precisava se batizar. Os surdos disseram pra gente que queriam se batizar. Nossa, que legal. Sabe? E sobre a perspectiva do casamento, a gente nunca disse pra eles que eles precisavam casar. Eles disseram, quando eles conheceram a gente, começaram a conviver, eles disseram que o sonho deles era fazer o casamento. Nossa. Só que aí veio a pandemia, não pôde, né? E eles são, assim, um casal de surdos muito lindos lá da igreja. Eles foram os primeiros surdos que foram lá pra igreja, né? Os primeiros que se decidiram pelo batismo também. E aí... Quando eles decidiram fazer, eles têm uma condição bem simples de vida. Uhum. Bem simples. E o que eu achei mais lindo de tudo foi a mobilização do ministério para fazer o casamento. Então, eles literalmente ganharam o casamento. Nossa, que legal. E o que eu posso te dizer é que eu vi literalmente a água se transformando em vinho. Por quê? Porque Deus, ele conseguiu conciliar a decoração que foi doada por uma pessoa daqui de Criciúma que disse, olha, eu quero dar a decoração. As fotos, foi alguém lá da igreja que fez também, que disse, a gente até pediu, não, a gente paga pela foto. Não, eu vou doar a foto. A lua de mel, eles tiveram num local lindo. Nossa, lindo, que legal. lindo, lindo, lindo. Foi doado também. Quando a gente viu, eu lembro que eu tava muito assim... abafada com o casamento, querendo fazer acontecer o primeiro casamento de surdo. e aí o Espírito Santo falou assim numa manhã pra mim, tu já perguntaste como eu quero esse casamento? Nossa. E aí eu falei pra Deus, eu tô mais preocupada com, tipo assim, o casamento dos surdos e vai ser legal e tá bom, eu vou te perguntar agora, como é que tu queres esse casamento? E aí Deus falou, eu quero na simplicidade. E assim, ele foi simples, mas profundo. E a decoração sem a gente ter programado nada. Ela foi sendo doada, ela teve harmonia. Ela combinou, era madeira e arranjos de algumas flores sem flor, sabe? Sim. Aquele verde, Sim. Os verdes. Quando viu, ela já tinha ganhado um coração de madeira, que já estava atrás. Teve um caminho, ela ganhou o buquê, ela ganhou o salão, ela ganhou Nossa, tudo. que legal. Tudo. E assim, a movimentação pra isso foi a coisa mais linda. As comidas, ela ganhou o bolo, sabe? Que legal. Aí a gente queria alguma coisa que marcasse. Aí lembra que eu te falei no comecinho que a gente não queria simplesmente que assinasse, Sim. né? E ela ganhou de uma artista plástica aqui de Criciúma um quadro que ele foi pintado por ela. Lindo o quadro. E que os convidados chegavam, eles iam colocando as digitais. Nossa, que legal. Só que tu lembra que eu te falei que a decoração, ela era de árvore, madeira. Sim. Então, até o quadro combinou. Que legal. Sabe? E aí ela foi pra um local super rústico de lua de mel. Então, assim, sabe? A riqueza de detalhes que Deus vai fazendo. Muito visual, né? Muito visual. Tudo que marcou na vida deles, assim. E aquilo me impactou muito, porque eu vi os milagres de Jesus. Tu chegava assim, tu tinha certeza da presença do Espírito Santo ali naquele lugar. Que legal. A família deles foi.
a gente pediu pra eles colocarem os convidados, então a família ficava assim, meu Deus, mas ela não pagou nem R$1 por esse casamento, tipo, Nossa. Aquele amor, sabe? Que não busca os seus interesses, Sim. que... Porque ela pergunta, o que meus filhos têm pra a família, o que eles têm pra oferecer pra eles? Nada, eles foram oferecido tudo, né? É exatamente isso. E aí eles tiveram o casamento dos sonhos, do jeito que eles queriam. E assim, onde Deus tocou no coração de cada pessoa, né? E ele foi fazendo conforme ele fez. E no final ficou a coisa mais linda do mundo. Nossa, que legal, Bel. Eu digo do mundo não, dos céus. Do a coisa mais linda dos céus. Olha, Bel, pra mim esse papo foi muito edificante e eu acredito que todo mundo vai escutar, vai entender, sabe, a profundidade do evangelho, né? Porque às vezes a gente tá tão corrido, né? Uma única coisa que eu consigo parar pra pensar agora é que pra conversar com o surdo eu tenho que parar tudo pra conversar com ele, né? E no mundo, né, que Nossa, a gente vive a dinâmica. Meu Deus, o WhatsApp, é o Telegram, a gente tem o Instagram, a gente tem um monte de ferramentas pra gente conversar com as pessoas. Os grupos que dinamizam, grupos, né? Meu Deus. Dinamizam as informações, elas acabam sendo muito rápido. E tu sabe que um dia desse Deus falou comigo sobre isso, às vezes a gente fica pensando, ai meu Deus, bate assim umas loucuras na cabeça da gente, né? E às vezes a gente fica pensando, eu acho que eu não tô fazendo nada pro reino de Deus. E o Espírito Santo falou assim, minha filha, só o fato de você parar a sua vida no mundo que todo mundo, ninguém quer parar pra absolutamente nada. Você não tem noção, assim, o quanto que você já faz no reino, sabe? E eu sei que não é mérito meu, sabe? Eu sei que é algo que Deus colocou no meu coração. Eu acho uma obra linda, eu sou suspeita para falar, maravilhosa, mas eu sei que tudo que eu faço não vem de mim, passa por mim. Sim. E alcança a vida de outras pessoas. Legal. Sabe? E sabe, nessa questão de parar o tempo, teve uma vez, eu tenho assim o hábito, não é um hábito, mas esporadicamente às vezes eu sinto de pagar uma conta pra alguém, tô num lugar assim, vejo alguém tomando café que é simples, e eu vou lá e pago, pego a comanda da pessoa e pago. Eu acho, sei lá, não sei, é um hábito que às vezes eu faço. Mas teve uma vez que eu me senti mal de ter feito isso, porque eu fui lá, era uma senhora, e ela tava tão feliz de comer um pastelzinho com leite, que ela comeu ali, ela tava degustando aquele pastel, era uma senhora muito simples. E eu peguei a comanda dela, falei, não, pode deixar que eu pague pra senhora. Ela olhou assim, pagar? Falei, não, pode deixar. E aí eu paguei a comanda, e aí eu fui embora, e aí eu pensei assim, será que ela não queria que eu estivesse sentado lá? Será que não seria? Porque os R$10 que custou o cafezinho dela, tudo bem, não vai fazer diferença nenhuma pra mim, mas e se eu tivesse parado pra sentar com ela, pra conversar com ela, quanto será que isso teria custado pra mim, sabe? E eu me senti mal de ter pago aquele café pra ela, porque talvez naquele momento seria muito mais valioso que eu sentasse com ela e conversasse com ela, sabe? Então eu me senti mal e eu pensei assim, poxa, às vezes a gente acha que simplesmente a gente ofertar alguma coisa pra alguém é o suficiente, mas às vezes as pessoas querem que parem e olhem pra elas e escutem elas, né? Hoje em dia, não falando assim, né, mas hoje em dia às vezes tá mais fácil pagar. É muito mais fácil dar uma cesta básica do que você ir lá e conversar com uma família, né? Então, acho que fica essa lição pra gente, assim, que não tem um ministério de intérprete, mas pelo menos a gente lembra que tem pessoas que precisam simplesmente ouvir o que a gente tem pra falar ou escutar aquilo que as pessoas têm pra falar, né? Isso foi muito marcante pra mim, esse bate-papo, Bel. Obrigado. Marca minha vida todos os dias também. Todos os dias, assim, quando eu tenho que parar, minha vida, a dinâmica, tudo, pra falar... Aí marca muito, porque a gente aprende. Eles me ensinam que, não só eles também, que a gente precisa parar por eles, eu preciso parar pelos meus filhos, pelo meu esposo, Sim. que eles são o principal, né, da minha vida. Às vezes é que a gente quer fazer as coisas correndo, e aí eu falo, não, eu tenho que parar, agora eu tô em casa. Sim. Agora se eu... Aí Deus me chama assim, tipo, você tem que parar pra comunidade surda, agora você tem que parar pro seu filho, sua família você tem também, que parar pro seu marido, né? Você tem que parar quando você... pra um amigo, né? E parar hoje em dia é bem difícil. É bem difícil. Então, obrigado por ter parado o seu tempo para conversar com a gente. Pra mim foi uma bênção. Nossa, que legal. Pra gente também, eu tenho certeza. Eu tô aqui realmente impactado com a nossa conversa. Eu queria te pedir a última coisa, Bel, que a gente tem o nosso slogan aqui no Mundo Bíblico. A nossa caneca, ela tá ali. Mas Mundo Bíblico, o seu chamado passa por aqui. Eu gostaria que você fizesse em libras pra gente. Mundo Bíblico, o seu chamado passa por aqui. Como que ficaria isso em libras? Vou até tomar café depois. Porque é legal saber, poxa, como que é Mundo Bíblico em libras, né? E como que é o nosso slogan em libras? Como ficaria? Então, se vocês tivessem um sinal, ficaria mais fácil. Tá. Mas eu vou fazer o significado, né? Tá. Porque o sinal de mundo é assim Tá. e o sinal de bíblico é assim. Certo. Né?
Mas geralmente o surdo, quando tomar conhecimento do mundo bíblico, ele vai querer dar um sinal. Posso te falar só sobre isso? Claro, lógico. O surdo, ele sempre batiza uma instituição, uma pessoa com sinal. Tá. Então, por exemplo, meu nome é Isabel, né? Tá. Soletrando. Só que pro surdo soletrar é que nem falar o nome. I-Z-A-B. A gente não fala isso, a gente fala Sim, Isabel é Isabel. corrido. Então, pro surdo visualmente falando, é melhor ele te dar um sinal com uma característica tua, né? Então, ele olha, ele te conhece, né? E aí ele diz, a tua característica marcante é essa aqui, que vai ser a tua identidade a partir daquele momento para a comunidade surda. Então, o meu sinal é esse aqui. Então, se o surdo conhecesse, por exemplo, o mundo bíblico, ele já daria um sinal. Por exemplo, o sinal da minha igreja é esse aqui, que é o forte, né? Sim, o coração o e coração. o digital. Tá. O sinal da legal. Viva já tem. É lindo, tá? É Deus, Tá. D de Deus, e o V de Viva, junto de Caramba. Deus. É forte isso, né? Com os dois dedos? Aham, é o V bem aqui, D e o V. Ah, que Né? legal. Então, se o mundo bíblico tivesse um sinal, a gente já faria. Mas não tem, eu vou partir Então vai, de que são inventa duas lá um sinal. palavras diferentes. Como é que é O seu chamado passa por aqui. o seu chamado passa por aqui? Aí tem várias formas de fazer. Vou tentar simplificar. Posso pensar rapidinho? Lógico, imagina, tem tempo aqui. Para tentar passar a mensagem? Legal essa construção, vai ser bem mais legal ainda. Então vamos lá. Mundo bíblico, seu chamado passa por aqui, né? Isso. Aí eu farei aqui, ó. Mundo, Uhum. palavra de Deus bíblico. Aqui, o propósito acontece. Olha que massa. Que lindo. Então é mundo, Bíblia é assim. Vamos fazer de novo? Ó, a gente primeiro aponta, né? Tá. Porque aqui é um local. Então, no mundo aqui, Mundo, tá. bíblico, propósito Propósito, acontece. acontece. Uau, que lindo. Interessante agora que já tá finalizando, mas olha que legal. Eu nunca poderia fazer isso na Libras. O seu chamado passa por aqui, porque Tá. isso é uma frase. Não, seu chamado passa, não sei nem, não teria Sim. essa passa aqui. O surdo ficaria, aí a gente diz que é Porto Libras, porque na Libras você não interpreta palavra por palavra. Tá. Você interpreta algo que visualmente para ele faça sentido, Entendi. entendeu? Então o propósito, é como se fosse o propósito que você fez, como é que foi? Assim? Propósito? Posso fazer, eu posso até fazer o chamado, né? O chamado aqui, né? Aham. Deus chamando. Mas aí eu fiz propósito. Entendi. Que massa. E o Propósito. passa. É uma opção. Acontece. Acontece. Uau, que lindo. Obrigado por esse tempo. Eu creio que foi muito edificante, assim, sabe? Foi muito profundo. E aquelas pessoas que têm o chamado para isso, eu tenho certeza que vai despertar ainda muito mais. Amém, E eu espero amém, que eu o creio. mundo bíblico, de alguma maneira, possa alcançar essa comunidade e levar o evangelho. Né? Obrigada pelo convite. Que isso, a gente Fico que muito agradece. feliz mesmo. E que realmente o desejo do meu coração é que aquilo aconteça. Amém. Eu sei que a série é grande, os trabalhadores são poucos, mas que com essa conversa que a gente teve, as pessoas que já têm sentido esse chamado possam ratificar através do Espírito Santo isso, e as que nem sentiram possam ser chamadas através disso e Deus fazer cumprir o propósito dele aqui na Terra. Amém, amém, Bel. Que Deus continue usando a sua vida para Amém. alcançar essa comunidade tão especial. Amém, amém. Amém? Obrigado, tá? Obrigada. Vou despedir do pessoal. Pessoal, obrigado por ter assistido esse MBcast. Que Deus abençoe sua vida e compartilhe esse bate-papo. Siga a Bel nas redes sociais. A gente vai deixar as redes sociais da Bel aqui. Tu usa as redes sociais, Bel? Uso, Instagram. Instagram? Então, a gente vai deixar o Instagram da Bel aqui embaixo. Siga ela e compartilhe esse conteúdo. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, já deixa o seu like nesse vídeo. E que Deus use a sua vida para alcançar essa comunidade tão especial que carece da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe e até o nosso próximo MBcast.